Zacarias 6. A oitava visão, os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos. E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra, e andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué, o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Recebe dos que foram levados cativos de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe, dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. E estas coroas serão de Helen, e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. Zacarias 7. O jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos.
E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Zacarias 8. Bênçãos prometidas. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião, com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esforcem-se as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e o jejum do 5º e o jejum do 7º e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicará a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da verdade de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.
Grandioso Deus e poderoso Pai, muito obrigada, Senhor, por suas misericórdias, ricas misericórdias, ó Pai, estar por sobre as nossas vidas. Se assim não fosse, ó Pai, não estaríamos aqui vivos diante da sua presença, lendo a sua palavra, buscando a sua face. Pai querido, eu apresento diante do Senhor este projeto e cada um dos leitores e ouvintes das suas sagradas escrituras, narradas, ó Deus amado, aqui neste canal. Abençoe o canal, o crescimento dele, ó Pai. Abençoe as vidas que estão por vir e quando elas chegarem, elas encontrem a sua presença e respostas, ó Deus, nas entrelinhas destes textos narrados aqui neste canal, neste meio de comunicação que eu creio, ó Pai, que servirá de compartilhamento para, ó Deus, tantas quantas pessoas precisam ouvir, ó Deus, a sua palavra santa. Nós te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.